Mas o que é isso? O que é resiliência? A resiliência, o termo resiliência, começou a ser usado por um cientista inglês chamado Thomas Young, lá pelos idos de 1807. Hoje, pessoal, vou falar isso daqui a pouco de novo, para aqueles que estão chegando mais tarde um pouquinho. Eu queria sugerir o seguinte para vocês. A contribuição que vocês têm dado nas frases que vocês escrevem, nos pensamentos que vocês colocam aqui no chat, é muito legal. Ajuda bastante a gente que está aqui falando a rechear o tema com as suas contribuições. Entretanto, eu queria pedir para vocês que não estão acostumados a escrever aqui, para aqueles que têm dúvidas, para aqueles que têm até um pouco de vergonha de colocar as suas dúvidas aqui para gente, que pode colocar. Às vezes a oportunidade que a gente tem de responder um questionamento que você tenha é essa, e a gente não pode deixar de passar uma oportunidade. Não que eu vá conseguir responder todas as dúvidas de todo mundo, mesmo porque talvez eu não tenha capacidade para isso. E talvez nem dê tempo de todo mundo seguir essa sugestão. Mas vocês que não costumam escrever nada aqui e que têm dúvidas às vezes no decorrer do tema, coloquem aqui suas dúvidas. Vamos transformar esse recurso que a gente tem, embora limitado por um chatzinho aqui, numa interação, numa maior interação, onde a gente possa conversar, responder, perguntar, tá bom? Essa é uma sugestão que eu faço. Se você quiser acatar, ótimo! Já estamos aqui vendo todas as mensagens que estão chegando. Pessoal, que nós tenhamos um bom domingo, que a paz de Jesus possa estar em nossos corações, que os nossos guias estejam aqui nos amparando e nos auxiliando o raciocínio, para que a gente tenha uma boa manhã de reflexão e que principalmente essas reflexões todas nos sirvam de alimento e de motivação para que a gente continue seguindo na nossa evolução passo a passo. Que assim seja. Bom dia para todos, vamos lá. O tema que eu escolhi, pessoal, para a gente falar hoje tem a ver com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 13. Mas antes de falar do Evangelho, eu vou falar do tema em si, da palavra resiliência. É uma palavra, basicamente, a palavra não é nova, mas o uso que se tem feito da palavra é novo, né? Então, estão usando a palavra no campo da psicologia social, estão usando essa palavra muito no meio corporativo, das grandes empresas, e até no movimento espírita, essa palavra tem sido usada. Mas o que é isso? O que é resiliência? A resiliência, o termo resiliência, começou a ser usado por um cientista inglês chamado Thomas Young, lá pelos idos de 1807, quando ele estudava a relação entre a tensão e a deformação dos metais, de barras metálicas. Então o termo foi cunhado por esse Thomas Young lá no século XIX, no início do século XIX, quando então ele estudava as deformações de metais. Então, resiliência para a física é a capacidade de um material, no caso do Thomas Young, metal, mas isso também pode ser usado para qualquer material, é a capacidade de um material voltar ao seu estado normal depois de ter sido tensionado, torcido, exigido, golpeado, tracionado, ele volta à capacidade normal. Quanto maior essa capacidade, maior a resiliência desse material. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Tá vendo isso aqui? É uma esponja de lavar carro, né? Olha aí, o formato original dela. Eu vou colocar uma força sobre ela, força de compressão, ó. Comprimir, tá vendo? Ó,
toda a energia que eu coloquei nela está aqui dentro armazenada, forçando minhas mãos para fora. Quando eu tirar essa solicitação, quando eu tirar essa pressão, ela vai voltar. Voltou, tá vendo? É básico, todo mundo sabia que isso ia acontecer, não é mágica, mas para vocês entenderem a propriedade que a física chama de resiliência. Para o aço, para os aços que nós utilizamos, que a nossa indústria mecânica utiliza para todos os nossos eletrodomésticos, automóveis, a gente tem contato com aplicações de aço, do aço, em todos os momentos da nossa vida. Essa é uma das mais importantes propriedades. E para se conseguir, olha que curioso, para se conseguir essa propriedade no aço, é preciso a adição de alguns elementos químicos. Adição de alguns elementos químicos naquela mistura, no momento da confecção do aço, tudo derretido, né? Lá na siderurgia, tudo derretido, eles acrescentam alguns elementos que vão conferir ao aço essa característica de poder suportar golpes, pressões, trações, torções, todo quanto é tipo de estresse do material, não danificando esse material, o aço no caso, de forma definitiva. Então, a energia que se aplica no corpo, igual eu fiz aqui com a esponja, né, fica todinha armazenada e depois que essa energia cessa de atuar, o corpo volta ao normal sem nenhuma deformação permanente. Tá, então quem ligou agora, não estranhe, porque isso aqui não é aula de física, é evangelho. Mas, como disse Emmanuel, se você quiser entender a vida, observe a natureza, nós estamos aqui tentando fazer uma analogia com a resiliência dos materiais e a resiliência do nosso comportamento, da nossa personalidade. Então, como eu disse, o termo começou a ser usado lá atrás, em 1807, para trazer uma característica de um metal. Depois, com o passar do tempo, esse termo resiliência foi sendo importado por outras faces, por outras linhas de pensamento, a psicologia social, como eu disse, a psicologia que se usa dentro das organizações, das corporações e até hoje no movimento espírita. Mas como dentro do movimento espírita essa situação pode ser utilizada? Então agora eu vou ler o pedacinho do item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo e nós vamos começar a perceber o que é que essa resiliência tem a ver com o que nossa doutrina diz. Então eu vou ler. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Opa! Então aqui já tem alguma coisa para a gente avaliar e tentar fazer a analogia. Se eu, mudando a forma como eu encaro a vida na Terra, eu posso suavizar o amargor das minhas provas, significa que, se eu adquirir uma forma de ver a vida na Terra adequada, eu vou suavizar o amargor das provas. Quer dizer, eu vou reduzir o efeito das pressões, dos estresses, da torção, da tensão que a vida, que o mundo de provas me coloca. Olha que interessante. Então, analogamente ao aço, que precisa receber alguns elementos químicos para adquirir a propriedade da resiliência, assim também nós precisamos colocar alguns elementos dentro da nossa mente, do nosso pensar. Quais são esses elementos? A gente vai ver aqui ao longo da nossa reflexão quais são alguns desses elementos que vão nos fazer encarar a vida de forma a minimizar as nossas provas, minimizar o amargor das nossas provas,
como se nós fôssemos essa esponja, as pressões cotidianas vêm e nos comprimem, nos fazem fletir, e depois nós conseguimos voltar ao normal e continuar andando para frente sem que aquele trauma tenha tido o poder de nos paralisar. Não é interessante essa analogia? Eu achei. E aí segue o texto aqui do capítulo 5 do Evangelho. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima o homem. E longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Então ele já está dando aqui a receita, né? Tem gente que gosta de receita de bolo. A gente costuma dizer que não tem receita de bolo, porque cada um tem uma vida, cada um tem uma forma de pensar e de agir, que o caminho evolutivo de cada um é individualíssimo. Mas, se pode existir alguma receita genérica que cada um possa adaptar para a sua vida particular, é essa. A certeza de que vai haver um futuro melhor, mais ditoso, nos sustenta e nos anima, como dito aqui no Evangelho. Então, como nós espíritas, como o movimento espírita, como a doutrina espírita, nos dá a certeza de que a morte não existe, a coisa mais básica que a gente aprende dentro do espiritismo é que a vida é eterna e que não vai haver mais fim e que a morte não existe e, portanto, nós temos a certeza de que o futuro vai existir. E se a evolução é constante, embora lenta, a gente não volta para trás, outro postulado da doutrina espírita, a gente não involui, a gente só evolui. O futuro, como sendo consequência do que nós temos feito no presente, vai ser mais ditoso, vai ser melhor. E essa certeza, então, é um dos elementos que nós podemos colocar dentro do nosso dia a dia, da nossa maneira de pensar, e que vão fazer a nossa capacidade de resiliência ser maior. Outra coisa que ele fala aqui é sobre a queixa, né? Longe de se queixar, o homem agradece a Deus pelas dores que o fazem avançar. Então, longe de se queixar, outra receita, outro elemento, a isenção de queixas. Não nos queixarmos, não reclamarmos para não entrar numa vibe pessimista. Então, é uma outra receita, né? Ter certeza de um futuro próximo, não se queixar e agradecer a Deus pelas dores que nos fazem avançar. Então aqui ele já faz uma proposição bem mais complexa. Como assim agradecer as dores? É tudo que nós temos falado aqui dos nossos evangelhos de domingo. As dores são grandes professores, elas vêm nos trazer lições que, embora amargas, nos são absolutamente úteis para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, quando ele diz, tenha certeza no futuro próximo, não se queixe e compreenda que as dores são benéficas, são bênçãos e que merecem ser agradecidas, nós estamos implementando em nós a resiliência, desenvolvendo em nós a capacidade resiliente de suportarmos os estresses do dia a dia. E aí o Evangelho continua. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, a dor, que o oprime com todo o seu peso. Então, é aquela velha história do ponto de vista. Se eu vejo a vida como tendo início no berço e terminando no túmulo, a minha visão é muito reduzida e tudo que acontece para mim de problema, de sofrimento, é importantíssimo e tem uma significação muito maior do que deveria ter se eu considerasse a vida eterna. Porque na vida eterna, pessoal, eterna é assim, bilhões e bilhões e bilhões e bilhões, infinito de tempo que nós vamos então estar existindo. Nós não vamos ter fim mais. Então, nessa visão de eu não vou ter mais fim,
a minha existência daqui para frente é infinita, desde a minha criação, tudo que Deus cria não volta para trás. Criou é eterno. A matéria que Deus cria forma os planetas. Quando os planetas se dissolvem pela alteração das condições que mantém a agregação da matéria para que aquele planeta aconteça, para que aquele sistema solar aconteça, quando essa realidade volta por conta do tempo que isso existiu a renovação das realidades materiais é constante, essa matéria não vai deixar de existir. Ela se transforma e vai compor outras realidades materiais em outros espaços do universo. Então, se nós vemos nossa vida como sendo a vida eterna, a gente vai viver na Terra enquanto a Terra existir e enquanto a Terra nos for um local adequado ao nosso nível evolutivo. Quando não mais existir a Terra, ou quando a Terra não estiver mais de acordo com o nosso grau evolutivo, nós teremos outras moradas na casa do Pai. Portanto, nós nunca vamos deixar de existir. Essa visão nos dá resiliência, porque ela reduz a importância dos problemas. Ela reduz o amargor das provas. Essa visão de vida eterna. E ainda continua a mensagem. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição da importância das coisas deste mundo. E ainda diz mais. Quer dizer, as coisas desse mundo, ele está dizendo, são as coisas relativas à matéria. Posição, fama, dinheiro, posses, patrimônio, tudo que é ligado à terra e que fica na terra, ele está chamando de coisas deste mundo. Então, se eu, conforme ele diz, começo a encarar essas coisas com a forma espiritual de ver, de encarar a vida, tudo fica mais atenuado. Todos os sofrimentos e as provas do planeta ficam atenuadas. Receberemos atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimentemos. O homem adquire, assim, uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma. Ao passo que, com a inveja, ciúme e ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias de sua existência. Então aqui está a receita para que a gente conquiste essa propriedade de resiliência no nosso modo de ser, de pensar e de agir. Tem uma relação interessante, a resiliência, com esse conceito aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, pessoal? Bom, quando nós somos enviados para a Terra, quer dizer, quando nós fazemos nosso planejamento reencarnatório, e quando a gente vem para a Terra, portanto, dentro de todo um plano divino, nós já chegamos aqui num mundo de provas e expiações, preparados para sermos provados. Por quê? Deus não nos daria uma missão, uma tarefa, uma prova que estivesse acima da nossa capacidade de realização ou de suportar. Então, quando nós chegamos aqui, nós naturalmente já somos, como disse Joana de Ângeles, já somos agraciados com algum poder resiliente que nos foi concedido ou que nos foi permitido por Deus que conquistássemos. Então a gente, quando vem para cá, para um plano de provas, porque aqui não é um mundo de alegrias, e sim um mundo de dificuldades, de provas, de expiações, como Deus não é injusto, nós já chegamos aqui com algum poder resiliente. Deus não nos enviaria para cá se não tivéssemos nada de resiliência, porque as pressões das provas, as características do planeta iriam nos esmagar. Portanto, a gente já vem com esse poder. É só a gente reconhecer e amplificá-lo. Vocês lembram, pessoal, da década de 70, 80,
quando começou aqueles filmes do Rock, o Lutador, que era o Sylvester Stallone. Vocês lembram? Eu não lembro. O meu pai me contou. Mas diz que tinha lá, num dos filmes, né? Rock 1, Rock 2, Rock 3, Rock 4, Rock N, onde ele disse assim: não importa o quanto você bate, mas sim o quanto aguenta apanhar e continuar. O quanto pode suportar e seguir em frente. É assim que se vence. Essa é uma frase. Naquela época, o diretor quis colocar nas falas daquele Sylvester Stallone, né, que era um brutamontes, né, de um lutador embrutecido, quis colocar uma frase filosófica no script do filme. E ficou interessante, porque essa frase acabou ficando grafada e as pessoas realmente sentiram o efeito que ela tem. Eu fico me lembrando aqui de uma palestra que eu fiz já nessa fase do Covid, palestra não, uma live, para uma outra casa, e naquele dia, meia hora antes da palestra, deu um problema na minha internet aqui em casa. E eu precisei começar a live pelo Wi-Fi e não pelo cabo. Enfim, estava cheio de problema. E eu comecei a fazer a live, caiu a conexão. Aí a gente fica naquela tensão, né? Quem fala por live, aí que tá me ouvindo, sabe do que eu tô falando, né? Dá aquela angústia, né, para solucionar o problema. Reconectei, continuei fazendo a live. Dali a pouco, a conexão cai de novo. E, meu Deus, o que será que eu já falei? O que eu não falei? O que esse pessoal ouviu eu falar? Em que ponto que eu devo voltar? Reconectei. Pessoal, caiu a conexão 4 vezes no meio da live. 4 vezes. Bom, e a gente foi tocando do jeito que dava, com a angústia que veio desse processo de toda hora cai e levanta, cai e levanta. No final da palestra, no final da live, teve uma pessoa lá que me chamou de Marco Balboa. Por causa dessa frase, né? Toda hora eu caía e levantava, caía e reconectava, caía e reconectava e continuava a live. Foi interessante essa historinha, porque é assim que a gente tem que fazer na vida, né? Não é porque caiu a conexão que eu vou dizer, quer saber, pessoal, desculpa aí, minha internet não vai mesmo, fica para a próxima. Não, se a gente tem aí a chance de continuar andando com os nossos recursos, às vezes reduzidos, continuemos andando, vamos seguir em frente, vamos ser resilientes, vamos fazer igual o Rock Balboa. E também, essa frase é legal, mas ela fala de bater, né? No caso lá do boxeador, tinha sentido. Para nós não tem essa coisa de bater, mas aguentar apanhar e continuar faz todo sentido, né? Porque eu costumo dizer para os meus filhos, né? Quando a vida bate para valer. Significa o quê? Traduzindo aqui para o nosso espiritismo. Quando as provações nos atingem, às vezes elas nos atingem de modo a nos abalar. E a gente sabe disso. Então, quanto nós aguentamos apanhar e continuar andando? Quanto é a nossa resiliência? Ela é suficiente para que a gente suporte as pressões, as tensões, os estresses e continuemos andando? Esse é um questionamento interessante. E se não, se a gente tem a resposta, não, eu não sou assim, as vicissitudes da vida têm me derrubado e têm me obstaculizado a caminhada, vamos começar a procurar os motivos que a gente tem, e temos vários, já estamos falando deles e vamos continuar falando aqui, para que a gente então nos reanimemos, a gente se reanime de ânimo, de força para continuar andando. Então, o preparo emocional, né, aqueles elementos que eu disse no princípio, lá fazendo uma analogia com o aço, aqueles elementos que são adicionados no aço para que ele se torne resiliente, em nós significa ampliarmos o nosso preparo emocional e amadurecermos espiritualmente. Preparo emocional para enfrentarmos as condições adversas, as vicissitudes, usando um termo que o Allan Kardec gostava muito, e amadurecermos espiritualmente falando. É isso que a gente está falando aqui. Essas receitas de bolo que eu estou chamando aqui, que a gente leu aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, são alguns dos elementos que a gente pode colocar, aditivar a nossa personalidade, né?
Então vamos repetir lá. Ter fé no futuro, saber que existe um futuro mais ditoso, não se queixar e compreender as dores que nos afligem como sendo professores a nos ensinar lições que nós ainda não sabemos. Agradecer ao céu por essas dores. Estou relendo aqui o Evangelho, pessoal. Então, são algumas receitas, tá? E a gente vai falar de mais aqui. Outros elementos. Bom, uma outra situação interessante é a gente considerar o seguinte. Nem sempre a situação que nos aflige vai se modificar. Mas nós podemos modificar o olhar que nós temos para essa situação. É como se estiver chovendo e você precisa sair. A chuva não vai parar de cair, mas você pode pegar um guarda-chuva e sair na chuva se protegendo. É mais ou menos essa analogia. Então, as pressões, os elementos de pressão, as corrupções, a violência, a diferença social, a falta de cultura, a escassez de alimentos para muitas regiões do planeta, isso vai acabar, mas vai acabar ao longo de um processo de transformação lenta e gradual do planeta. Não vai acontecer a nossa libertação das guerras, da violência, da corrupção 100% nos próximos anos. Então, os fatores que nos estressam não vão deixar de existir num passe de mágica. O que eu posso fazer é me sentir menos estressado, menos ansioso, menos angustiado pela forma como eu vou receber essas situações no meu coração. É o que estava dizendo a primeira frase do trecho que eu li lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A maneira com que eu vou olhar para a minha vida, para essas dificuldades, é que vai ser diferente. Tem uma historinha para contar para vocês nesse aspecto. Era uma vez uma mãe cujo marido já havia desencarnado, então ela era viúva, que morava com o seu filho ainda estudante. Bom, esse rapaz estudou bastante, se preparou e prestou um exame, como dizem lá fora, ele aplicou para um exame de uma faculdade fora do país. E ele conseguiu ser aprovado. Portanto, ele ia embora. Bom, essa mãe tem duas maneiras de olhar para essa situação. Aqui, como disse o nosso Evangelho. Primeira maneira de olhar a situação. Puxa, meu filho é ingrato. Além de eu dar a luz para ele, esquentar tanta mamadeira, trocar tanta fralda, ensinar ele a dar os primeiros passos, ensinei ele a falar. Coloquei ele numa escola boa, tudo que eu fiz por ele. E agora ele vai embora e vai me deixar aqui para viver a minha velhice sozinho. Que filho ingrato. Essa é uma forma de ver. Tem outra? Tem. Alternativa B. Puxa, tudo que eu fiz para o meu filho, nos mínimos detalhes, cada passo que eu ensinei ele a dar, cada palavra que eu ensinei ele a dizer, a falar, cada mamadeira que eu esquentei para ele, eu preparei, cada fralda que eu troquei, cada ano de escola que eu com sacrifício consegui proporcionar para ele, tudo que eu ensinei para ele está dando resultado. Hoje ele é um rapaz competente, estudioso, inteligente, tanto que ele vai estudar numa das melhores universidades do planeta, só que é fora do Brasil. Mas eu estou muito orgulhosa do meu filho ter conseguido algo que pouquíssimas pessoas no mundo conseguem. A situação é a mesma. Se fosse você a mãe,
Você escolheria a alternativa A ou a alternativa B? Aqui na nossa reflexão é fácil, né? Eu escolheria a B. Mas vamos ficar de olho aberto, porque em muitas situações da nossa vida, parecidas, semelhantes a essa, nós temos escolhido a alternativa A. Se queixar. E ter uma visão sombria da situação. A mídia irresponsável nos provoca essa reação sombria, né? Essa perspectiva sombria. Se, por exemplo, nesse momento, a gente olhar para a pandemia como uma excelente lição que está nos ensinando muita coisa, eu vou olhar como uma bênção. Se eu olhar pelo lado que a mídia quer que eu olhe, eu só vou ver, dia após dia, casos de morte, lockdown, está piorando, não tem mais leito. Eu escolho a visão que eu quero ter da vida. Se eu escolher o lado negativo, eu vou estar com as minhas provas mais amargas. Cabe a mim. Se eu escolher o lado positivo, eu vou estar mais resiliente, porque eu vou estar recebendo todas essas informações, ao mesmo tempo interpretando-as de forma diferente, a encontrar uma explicação para tudo isso. Portanto, eu me municio de força de vontade, de coragem para continuar caminhando. Porque no mundo, pessoal, enquanto nós formos um mundo de provas e expiações, ainda haverá choro e ranger de dentes. Quando no Evangelho nós lemos esse termo, né, essa era uma expressão da língua que Jesus falava, o aramaico, o hebraico, choro e ranger de dentes, a gente imaginava que fosse um inferno, um umbral, alguma coisa assim pesada, né? Não. Onde haverá choro e ranger de dentes é aqui mesmo. Porque as provas, as vicissitudes da vida, as expiações a que nós somos submetidos, nos fazem chorar. Né? Então, na terra há choro e ranger de dentes. E os motivos que nos causam choro e ranger de dentes vão continuar ainda, como eu disse, por algumas décadas acontecendo. Eu é que tenho que conseguir interpretar. Não perder de vista que o mundo está sim melhorando, mas que essa melhora é lenta e gradual, e eu não posso ser egoísta de querer ver todo esse progresso que o mundo está em processo de conquista, de repente em 10 anos, em 5 anos, acontecendo. A evolução não dá saltos. A coisa é lenta. Eu que escolho então qual é a alternativa pela qual eu vou analisar as minhas vicissitudes. Alternativa A ou alternativa B. Então essa é uma outra receita, é um outro elemento que a gente pode colocar no nosso comportamento, na nossa maneira de pensar, que nos traz maior resiliência, maior coragem e resistência. Outra situação que a gente costuma ter na nossa vida é o vício do controle. Então, mesmo que nós façamos o melhor que nós pudermos fazer em nós e para os outros, nós nunca vamos poder controlar tudo. A gente não pode controlar a vida do vizinho, a gente não pode controlar a guerra na Síria, a gente não pode controlar a briga entre Israel e a Palestina na faixa de Gaza. A gente não pode controlar essas coisas. Está fora do nosso alcance. Como disse Madre Teresa, se você quer promover a paz mundial, vá para casa e ame a sua família. Pensando globalmente, agindo localmente. Só que a nossa atuação é indireta. A gente espera que vivenciando fraternidade dentro de casa, isso seja amplificado, seja multiplicado pelos nossos filhos, por todos que convivem conosco, de forma a atingir o maior número de pessoas. Porém, a atuação direta nessas vicissitudes que eu coloquei, nós não temos. Então não dá para controlar. A gente não consegue, às vezes, controlar nem a nossa própria vida. Que dirá a vida do filho, a vida dos pais, né? A vida da filha, a vida do marido, a vida da esposa. Então, se a gente tenta controlar
e isto não é da nossa alçada, o controle sobre a vida alheia não é da nossa alçada, nós não podemos nos estressar com isso. Eu conheço gente que se não se sentir absolutamente dona do controle da família inteira, ela se estressa. Vocês conhecem gente assim? Então, entender que nós não controlamos tudo e deixar de querer controlar o que não nos cabe é um outro elemento para que a gente não deixe os traumas da vida nos atingir com tanta força. Como é que a Márcia disse no evangelho passado, aquela oração, né, de Francisco de Assis, que diz: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado. Dai-me resignação para aceitar o que não pode ser mudado. E dai-me inteligência e discernimento para conseguir diferenciar uma coisa da outra. Esse é um outro aspecto. Saber o que está ao nosso alcance e o que não está. Agir onde nós temos capacidade de agir, condições de agir, e resignação com relação ao que nós não podemos ter atuação direta. Esse é um outro aspecto. Bom, e quando vem a tempestade sobre nossas cabeças e destrói tudo que nós construímos? Quando a prova vem e vem pesado. Eu vou seguir o conselho de Emmanuel, que diz assim: você quer entender a vida? Observe a natureza. Então, o agricultor, esses dias, mais ou menos umas 2 semanas, teve uma chuva de pedra muito forte aqui próximo da nossa região e que devastou a lavoura de muito agricultor. O que o agricultor faz quando ele perde a safra? Imediatamente ele começa a preparar o terreno para semear de novo, pensando na próxima safra. Não tem outra saída. É o que ele faz. Ele é agricultor. É isso que ele faz. Isso é resiliência. Por mais endividado que ele esteja, comprando máquinas, comprando implementos agrícolas, comprando semente, comprando adubo, ele se endivida pensando que a safra vai dar condição dele pagar tudo aquilo e ainda sobrar. Aí vem uma situação dessa, uma geada ou uma condição adversa do clima e ele perde a safra toda. O que ele faz? Continua trabalhando. No dia seguinte ele vai arar a terra de novo para plantar outra vez, para que na próxima safra ele consiga então saldar todos os seus débitos e conseguir continuar vivendo. Não é assim? Ele não tem a saída. É assim que funciona. Jesus disse assim, né? Aquela passagem interessante, linda demais: olhai as aves do céu, elas não semeiam e nem ceifam, e o Pai as alimenta. Olhai os lírios do campo, digo-vos em verdade que nem Salomão, no alto de sua glória, se vestiu como um deles. Salomão era um rei muito rico, importava o que tinha de bom e de melhor no mundo, muito vaidoso, então ele sempre se vestia muito bem. Nem Salomão, no auge de sua glória, se vestiu como um deles. Por isso não vos inquieteis com o que haveis de comer ou de vestir, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. A gente falou de passarinho. O que faz o passarinho, a exemplo do agricultor, quando o seu ninho é derrubado? Ele volta a construir o ninho. Assim que termina a chuva, ele começa de novo a pegar os gravetinhos para fazer novamente o ninho. O João de Barro, quando cai a casa dele de cima do poste, o que ele faz? No instante seguinte, ele está ali fazendo uma nova casa. No instante seguinte. Mas ele sabe como fazer. Ele tem essa capacidade resiliente de recomeçar. De recomeçar. Então, essa passagem do Evangelho que eu coloquei
expliquei para vocês, é bastante interessante nesse aspecto. Não vos preocupeis com o que é a vez de comer ou de vestir, no sentido de desencana, relaxa, não faça nada. Não. É não vos inquieteis. Quer dizer, nós temos obrigação de lutar pela nossa manutenção material, pelo nosso agasalho, pelo nosso abrigo, pela nossa comida, pelo nosso conforto. Isso é obrigação nossa. Para isso que nós viemos, né? Para aprender as nossas lições através dessas lutas. Mas quando Jesus diz, não vos inquieteis com o que há vez de comer ou de vestir, significa, faça bem a sua parte, estejam preparados, se preparem, portanto, cresçam, amadureçam. E vosso Pai Celestial, que sabe que vós precisais de tudo isso, vai nos conceder, vai lhes conceder no momento oportuno. Isso é fé. Então fé é um outro aspecto de resiliência. Ter fé, fazer bem o que nos cabe, o que esteja ao nosso alcance e ter fé. O que nós fazemos quando a tempestade vem e destrói tudo que nós levamos? Nós temos resiliência? Nós estamos preparados para recomeçar? Qualquer coisa, em qualquer aspecto da nossa vida. Então, estar preparado. Eu estava vendo outro dia um orador espírita falar, e ele falou da palavra preocupação. O que é preocupação? Pré vem antes, ocupação vem depois. Então ele disse assim, por exemplo, eu estou preocupado com o meu emprego, eu posso perder meu emprego por conta dessa pandemia e dessa realidade atual. Tá, então essa preocupação, ela é providencial? É, enquanto ela é pré-ocupação. Ela vem antes de uma ocupação. Qual ocupação? Então a ocupação que vem quando eu detecto esse risco que eu esteja correndo vou me qualificar, vou me atualizar, vou me preparar. Então, pessoal, vou dar um exemplo para vocês. Olha, com relação à questão profissional mesmo. Nós estamos aí, desde fevereiro, março do ano passado, vivenciando lockdown, vivenciando distanciamento, vivenciando, enfim. Existem cursos pela internet, por exemplo, de inglês. Falar inglês hoje nos é, pelo menos profissionalmente falando, nos é meio que exigido. Tem manual de coisa que você compra que vem em inglês. Se você não souber ler, você não lê o manual. As profissões quase todas exigem que você se comunique minimamente em inglês. Muito bem, a pessoa está em casa há 1 ano e meio quase, ou indo menos para o trabalho e tendo mais tempo livre para se qualificar ou se requalificar. Não custava muito se dedicar ao aprendizado de inglês pela internet. Tem cursos pela internet que você faz, acho que até sem pagar. Tem sites que te dão explicações sobre o idioma até de graça pela internet. Então a pessoa, depois de 1 ano, se eu fosse entrevistar um candidato para uma função que exigisse que ele falasse inglês, e ele chegasse para mim e dissesse, eu não falo inglês, a pergunta que eu ia fazer para ele era essa. O que você fez durante esse 1 ano e meio que você ficou em casa? Por que você não aprendeu a falar inglês? Então, preocupação. Se existe a preocupação, vamos então nos ocupar para evitar que o motivo da preocupação nos atinja, nos traumatize e nos cause prejuízo. Estaremos preparados, portanto. Entende? Então, estar preparado para o choque, para os golpes que a vida nos dá, é uma coisa interessante, porque nos faz reagir de forma mais adequada, né? Estando preparado. Então, nós temos vários aspectos da vida, que eu posso trazer aqui alguns deles, poucos, sobre essa questão de estar preparado. Pessoal, vocês estão falando alguma coisa aqui? Não, tá todo mundo ouvindo. Beleza, vamos continuar. Vamos lá. Então, se eu tenho, hoje a gente tem vivenciado muita gente desencarnando, né? Mais próximo de nós, de uma forma mais, eu diria, diferente. Né? Todo mundo sempre, todos nós vamos desencarnar e temos visto desencarnação ao longo de toda a nossa vida, faz parte da vida.
Mas com essa questão do Covid, essa desencarnação tem tomado aspectos diferentes. Pessoas que a gente não esperava estão indo, né? Estão cortando a fila natural. Os mais novos estão indo antes dos mais velhos, enfim. Como é que a gente se prepara para sermos resilientes na questão da perda dos entes queridos? Vamos dar umas dicas? Vocês devem saber. Primeiro, como eu acabei de dizer, aceitar que nós não temos o controle sobre a vida e a morte, nem da nossa, que dirá dos outros. Portanto, humildade ante os desígnios de Deus. Eu já disse e repito, Deus está no controle do universo. Jesus, que comunga do pensamento divino e é para nós a representação de Deus, nunca perdeu a mão do controle da nossa terra. Então, nada que nos acontece está em desacordo com os planos divinos. Então, humildade para aceitar esse aspecto. Se o meu amigo, se o meu pai, se o meu filho, é claro que é difícil, é claro que nós vamos sofrer, é claro que nós vamos chorar, porque aqui é um local onde existem pranto e ranger de dentes, porém, a nossa capacidade de reagir ao trauma, que é a resiliência, fica amplificada quando eu aceito que isso não é do meu controle e quando eu humildemente me submeto aos desígnios de Deus. Tem um livro no Antigo Testamento, que é o livro de Jó. É um dos livros dos profetas. A história é um arquétipo muito interessante. Jó era rico, tinha filhos, tinha gado, tinha terras, tinha tudo. E aí dentro da analogia, da parábola, que é o livro de Jó, o demônio chegou para Deus e disse assim: é muito fácil que Jó seja um bom filho para você. Ele tem tudo. Assim é muito fácil ter fé. Deixa eu privar Jó de tudo isso que ele tem, eu quero ver se ele vai continuar. E aí Deus permitiu. Só não tire a vida de Jó, o resto você pode fazer. E aí Jó perdeu tudo. Os filhos morreram, o gado foi roubado, as terras foram roubadas, ele ficou sem nada. O que Jó disse? O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Entende? Qual é a mensagem do livro de Jó? E depois a história continua, ele fica doente, a esposa dele diz: você ainda assim não renega o seu Deus que permitiu que você vivenciasse todas essas desgraças? E ele continuava com fé, continuava andando para frente. O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o livro de Jó. Muito legal, muito interessante. Outra situação que a gente pode também melhorar em nós para que sejamos resilientes frente à perda de entes queridos. Entender a desencarnação, né, pessoal? O que é desencarnação? No nosso estudo, no nosso espiritismo, é muito básico. O que é desencarnação? E o que é reencarnação? Para que ela serve? Portanto, estudar o espiritismo. Talvez existam outras filosofias que tragam respostas, mas eu não conheço a filosofia que traga mais respostas para esse aspecto da desencarnação dos nossos entes queridos do que o espiritismo. Então, aceitar que nós não temos controle, se humilhar diante dos desígnios de Deus, entender a desencarnação, a reencarnação, estudar o espiritismo, e isso são os elementos que nós podemos colocar dentro de nós para que nós estejamos preparados, ou melhor preparados, para quando nós formos exigidos nesse quesito da perda de entes queridos. Uma outra receita, uma outra situação que nos aflige, problemas de relacionamento. Né? Pessoal, não tem ninguém falando nada ou eu que não estou recebendo os seus comentários? Não é porque eu falei
que eu queria que vocês perguntassem as coisas, que vocês não precisam fazer os comentários, tá? Pode fazer à vontade. Eu não quis deixar ninguém tímido não, por favor, tá? Me desculpem se eu passei essa impressão. Bom, problemas de relacionamento. Quem não tem, né? Quem não tem? Então o que a gente pode fazer? Primeiro, cuidar dos relacionamentos. Fortalecer os relacionamentos. A gente vê lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que são as leis morais, a lei da sociedade nos explica que nós viemos para a Terra para viver em sociedade. O homem vivencia a encarnação no planeta Terra para viver em sociedade e aprender através dos contatos, dos encontros e dos desencontros com os outros a evolução. Então, existe relacionamento em todos os aspectos. Familiar, profissional, social, amigos, colegas. Então, cuidar para fortalecer os relacionamentos para evitar uma ruptura por conta do descuido. Parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Vocês conhecem algum relacionamento que sofreu ruptura por falta de cuidado? Então, por exemplo, quando eu cheguei hoje aqui para vocês e perguntei como é que vocês foram do Dia dos Namorados? Se você tem um namorado, se você tem uma namorada, se você tem um esposo, uma esposa, ou alguém que seja uma companhia, ontem era o dia de mandar um WhatsApp, de mandar um buquê de flores, ou um botão simples, de jantar juntos, de lembrar do outro, sabe? Cuidado com o relacionamento. Isso é ter cuidado. Isso a gente exige de nós iniciativa. Exige de nós iniciativa. Nós temos que pegar o smartphone e fazer a mensagem. Nós temos que pegar o telefone e telefonar. Nós temos que convidar para que a gente vá se encontrar. Existem os laços de amizade e os laços de família, como nós já estudamos aqui, são laços que podem ser só aqui, só físicos, só materiais, temporários, ou, dependendo de nós, ele pode se fortalecer a ponto de ser um laço eterno, um laço duradouro. Cabe a nós escolher qual é a relação que nós queremos ter com todos aqueles que se relacionam conosco. É claro que vão ter aqueles cuja relação não nos será interessante, mas aqueles com quem nós nos importamos, aqueles com quem nós temos uma relação interessante, essa relação precisa de cuidado. Precisa de cuidado. Esse é um dos fatores que vão nos evitar um possível problema de relacionamento. Entender, né, gente, eu falei de laços de família, entender a razão de estarmos juntos com quem nós estamos. Por que razão eu estou aqui nessa família? Por que eu casei com essa esposa ou com esse marido? Por que esse ou aquela são meus filhos? Isso tudo dentro desse estudo da lei da sociedade, onde fala ali de laços de família, isso tudo pode fazer parte do nosso entendimento, de modo a evitar ou reduzir um problema de relacionamento. Outra coisa que a gente pode desenvolver dentro dessa preparação para enfrentar um eventual problema de relacionamento é o exercício do perdão. Ponderar sobre a possibilidade de reatar através do perdão. Nós perdoando a nós mesmos e ao outro. Então, um relacionamento que sofreu uma ruptura, ele pode ser reatado através do perdão. Então, os problemas de relacionamento precisam nós precisamos estar preparados para enfrentá-los como? Desse jeito. Né? Cuidando dos relacionamentos, entendendo as razões pelas quais nós estamos juntos, ponderando sobre o perdão e quando isso possa ser interessante. E assim por diante. O que mais que eu vou falar para vocês? Jesus tem uma fala muito legal lá no Evangelho de João, no capítulo 13. Ele disse assim: no mundo tereis provações, mas animai-vos, eu venci o mundo. O que ele quis dizer com eu venci o mundo? Tem alguém me falando aqui que está cheio de comentário, que eu aqui não estou vendo.
realmente eu não estou vendo mesmo. Não tem nenhum comentário aqui chegando para mim, pessoal. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou reiniciar o aplicativo aqui. Vamos ver se vem os comentários. Porque realmente parou aqui no Bom Dia da Ângela lá atrás e eu não estou recebendo nenhum comentário. Eu estou com um problema, né? Ainda bem que vocês estão me ouvindo aqui e não está cortando a transmissão. Eu estou para reconectar e ele fica rodando, tá vendo? Estou com um problema. Pelo menos nós estamos aqui. Vamos continuar. A hora que ele resolver voltar, eu vou olhar os comentários de vocês. Aqui está recarregando. Então o que Jesus quis dizer com eu venci o mundo? Quando ele chegou lá para ele chegar no nível espiritual de evolução que ele chegou, ele teve que passar por todos os degraus que nós hoje estamos passando. Então, eu venci o mundo, eu passei por tudo isso. E olha onde eu estou. E vocês podem fazer igual. Todos vocês podem fazer igual. Então, vençamos o mundo, né? Isso que ele quis dizer. Vamos ver se eu consigo aqui. Pessoal, quando não é uma coisa é outra, né? Mas sejamos resilientes. Vamos ver se os comentários vêm aqui agora. Nossa, como tem comentário, gente do céu. Vocês me desculpem, agora sim, ó. Agora sim. Ó, Décio está agradecendo. Margarete também. Eu que agradeço a vocês. A Márcia está falando muito, nos inspirou a cultivar a resiliência em nossos corações. Muito bom. Marilda, além da perda, respeitar as doenças. Nunca me esqueço de uma palestra da Casa de Jesus. Respeitar a doença do próximo. Ele precisa passar por isso. Eu nunca mais tive nada emocionalmente. Pois é, Marilda, é o preparo, né? A gente vai adquirindo o preparo para enfrentar as vicissitudes da vida. A Leusa está dizendo que está interessante. Muito obrigado. Aqui, alguém está dizendo, ele não vai ler aqui. Alguém tem que avisar. Alguém avisou mesmo, né, Cristina? Avisou mesmo. Aqui, Magali, obrigado. O Décio falou que não estava recebendo. Não estava mesmo, agora eu estou. Nagila, resiliência para encontrar um significado e dar sentido pessoal à vida. O seu coração está sempre pronto para se comunicar com você. Deus no nosso coração. Muito bom. A falsa ilusão, Cristiane. A falsa ilusão que temos controle das pessoas, coisas e sistemas nos gera sofrimento e frustração. Sem dúvida nenhuma. É uma ilusão achar que nós temos controle. Mudar o ponto de vista, segundo a Kátia, excelente. Nós temos que sempre estar mudando o ponto de vista. Quando nós vemos um elefante por um lado, a gente vê uma imagem. Quando nós mudamos o lado, nós vemos outro. De um lado, ele tem uma imagem do outro, ele tem outra do outro, ele tem outra, né? Então, mudar o ponto de vista com relação a um aspecto da vida é sempre interessante. Bom, vamos ver o que é mais aqui pra gente já ir encaminhando para o final. A Joana de Ângeles disse assim, no livro O Despertar do Espírito, com a psicografia do Divaldo: a sensibilidade à dor depende do grau de evolução do ser. Olha o que ela está dizendo. A sensibilidade à dor depende do grau de evolução do ser e do seu nível de consciência. Quer dizer, quanto maior meu nível de consciência e quanto mais evoluído eu for, a minha sensibilidade à dor vai ser diferente. Eu sempre penso nisso quando eu vejo Jesus, quando passou por aqueles últimos momentos, né? Do açoite, da humilhação, das agressões e da cruz. Qual foi o grau de sensibilidade que Jesus teve a essa dor? Dor física e dor moral. No alto grau evolutivo que Cristo estava já nessa ocasião, né, é de se questionar que tipo de dor, qual o grau em que essa dor o atingiu. Aí Joana de Ângeles continua. À medida que progride, que sai do mecanismo dos fenômenos
e adquire responsabilidade como decorrência da conscientização de sua realidade, ele se torna mais perceptível, ao sofrimento, embora simultaneamente mais resistente. Então o que ela está dizendo? Quanto mais progresso, quanto mais responsabilidade, quanto mais conscientização nós temos com relação à realidade da vida, nós percebemos os motivos do sofrimento, somos mais perceptivos a ele e, simultaneamente, nós adquirimos resiliência, é o que a gente está falando. Então, Joana de Ângeles trabalha bastante o aspecto psicológico e ela está dizendo justamente sobre essa resistência aos embates que a vida nos coloca. E para fechar, pessoal, eu queria deixar com vocês o exemplo de Paulo de Tarso. Para quem lê o livro Paulo e Estevão, quando Saulo se arrependeu e foi chamado por Jesus às portas de Damasco, ele começou um novo período da sua vida, da sua encarnação. Então, quando ele assumiu o cristianismo, quando ele aceitou que Jesus era o modelo e guia para ele também, e não mais aquele a ser perseguido, ele começou então a enfrentar os problemas. Ele foi expulso do Sinédrio, ele foi agredido e desprezado pelos sacerdotes judeus, que eram todos colegas dele, porque ele também era sacerdote. Ele foi rejeitado pela sua irmã, ele foi renegado pelo seu melhor amigo, e ele foi humilhado pelo próprio pai, porque ele queria ser cristão, porque ele acreditava, ele estudou e ele aceitou os ensinamentos de Jesus. Então ele sofreu tudo isso. E ainda assim, ele fez o que ele fez. Ele fundou várias igrejas em várias cidades do mundo da época. Ele visitava, ele escrevia epístolas. Ele foi talvez o maior responsável pela disseminação do cristianismo primitivo, apesar de ter sido humilhado, rejeitado, renegado e expulso. Isso é resiliência. Então, pessoal, eu agradeço muito pela companhia de vocês. Agradeço mesmo. Desejo que vocês todos tenham um bom domingo, uma semana abençoada e que a paz de Jesus possa estar em nossos corações, nos nossos lares e que a resiliência que nós temos dentro de nós seja cada vez mais amplificada para a gente continuar caminhando em direção ao nosso destino, que é a felicidade, de forma mais tranquila e serena. Que assim seja. Obrigado, gente. Beijos.